Oi, queridos alunos, chegamos a mais uma questão da CESP. Veja o texto para a próxima questão. Considere que, no argumento apresentado abaixo, as proposições PQRS sejam as premissas, PQRS, e T a conclusão. A premissa P. Jornalistas entrevistam celebridades ou políticos. A premissa Q. Se jornalistas entrevistam celebridades, então são irônicos ou sensacionalistas. Premissa R. Ou são irônicos ou perspicazes. Premissa S. Ou são sensacionalistas ou sagazes. E a conclusão T, se jornalistas são perspicazes e sagazes, então entrevistam políticos. A respeito dessas proposições, julgue os itens a seguir. Lembre-se, T é a conclusão, PQRS são premissas deste argumento. Vamos à próxima questão. Questão 94. Veja o enunciado. A conclusão do argumento é uma proposição logicamente equivalente a: jornalistas não são perspicazes ou não são sagazes ou entrevistam políticos. Certo ou errado? Bem, solução. Ele está falando sobre a conclusão. Você lembra de quem era a conclusão? A conclusão era a proposição T. Ora, então vamos analisar a proposição T, que é exatamente a conclusão. Vamos lá. Veja a proposição T, que é a conclusão. Se jornalistas são perspicazes e sagazes, então entrevistam políticos. Está dizendo que esta conclusão, esta proposição T, é equivalente a: jornalistas não são perspicazes ou não são sagazes ou entrevistam político. Isto é equivalente a isto? Certo ou errado? Vamos analisar. E antes eu quero relembrar uma equivalência importante que a gente viu no nosso curso, que dizia assim, ó: A então B, esta proposição A então B, ela é equivalente a não A ou B. Você tem que lembrar dessa equivalência que você decorou no nosso curso de lógica. Se A então B é equivalente a não A ou B. Se A então B é equivalente a não A ou B. Você tem aqui, ó, se jornalistas são perspicazes e sagazes, jornalistas são perspicazes e sagazes, isto é uma proposição A. Então, entrevistam políticos, isto é uma proposição B. Você tem aqui uma proposição condicional, se A então B. E esta proposição é equivalente, pela nossa observação, à proposição não A ou B. Se A então B é equivalente a não A ou B. Então basta identificar quem é o não A. Bem, o não A é a negação dessa proposição. Jornalistas são perspicazes e jornalistas são sagazes. Queremos negar esta primeira proposição, que é uma proposição com E. E nós aprendemos por Morgan, pela equivalência de Morgan, que a negação de P e Q é não P ou não Q. Logo, a negação de jornalistas são perspicazes e sagazes seria: jornalistas
são perspicazes. A negação do e se faz com ou não são sagazes, ou não são sagazes. Isto aqui tudo é este não há. Estou negando, jornalistas são perspicazes e sagazes, seria jornalistas não são perspicazes ou não são sagazes, é ou não há. Ou o B, quem é o B? O B entrevistam políticos, ou entrevistam políticos. Então esta proposição T, que é a conclusão, é equivalente a jornalistas não são perspicazes, ou não são sagazes, ou entrevistam políticos. E é justamente o que ele disse, jornalistas não são perspicazes, ou não são sagazes, ou entrevistam políticos. É exatamente a expressão dele. Portanto, esta proposição é equivalente a esta. Aplicamos a equivalência se A, então B é equivalente a não A ou B. Uma equivalência que o aluno precisa saber isso decorado. Portanto, o item está certo. Resposta, certo. Questão 94. Resposta certinho. 94, certo. Se A, então B equivalente a não A ou B. Resposta certa. Uma boa sorte para você e até a próxima questão.